Olá, sou a Rita Maria, sou instrutora de música do Instituto Olga Cos. Como nas outras áreas, a música também divide todos os seus temas em 3 grandes subtemas, que são consciência corporal, apropriação e processo criativo. Dentro desses subtemas, nós temos também nossos olhares específicos para determinados tópicos. Um deles é a escuta, o mapeamento corpo-som e a identidade, que estão dentro desse primeiro grupo de consciência corporal. No segundo grupo de apropriação, temos repertório, experimentação e paisagem sonora. E no terceiro grupo de processo criativo, a gente tem criação, expressão e arranjo-composição. Os 3 tópicos do primeiro grupo dizem muito sobre a escuta. Primeiro, um mapeamento da escuta dos participantes. Como que é essa percepção, os diferentes níveis de sensibilidade para o som, como eles reagem às sonoridades que estão sendo propostas e escutadas, se tem reações de aceitação ou de repulsa, que é uma coisa bastante recorrente, o que também eles percebem como música, como ruído, como barulho. No mapeamento corpo-som, vejo como a nossa escuta para os participantes, ou seja, o momento da gente olhar para eles, para aquilo que eles trazem, para suas experiências sonoras, como eles interpretam o que é som dentro das corporalidades, das suas diferenças e especificidades. E quando a gente fala de identidade, aí é essa relação da escuta entre eles mesmos, como cada um pode se colocar sonoramente e como eles se afetam e se percebem a partir do que cada um traz dentro do seu universo sonoro. Pensando a música num campo mais expandido, não só dentro do universo da canção, mas tudo que pode ser colocado dentro do que a gente chama de som, como potencial criativo. Então a gente fala de repertório, que vai trazer a memória, os registros pessoais, daquilo que eles trazem já como percepção e consciência do que é música, mas também um lugar de oferecer e trocar referências, daquilo que também pode expandir esse campo de repertório. No campo da experimentação, já vem um contato com a linguagem sonora e musical. Isso acontece através de jogos, de criatividade, jogos que trazem esse ambiente mais aberto para a experimentação, contato com objetos sonoros, com instrumentos musicais diversos. Então é um momento de experimentar mesmo, de trabalhar sobre a materialidade do som de uma forma mais ativa. E quando a gente fala de paisagem sonora, o que está importando aqui é reconhecer essa paisagem sonora como um elemento potencial de criação, como a escuta pode atuar de forma criativa e de construção de narrativas. Enfim, a gente entra no processo criativo mesmo, na produção sonora musical que vai gerar os produtos a partir dos temas das oficinas. Então, num primeiro momento, a gente fala da criação, e aqui nesse caso a criação já como uma prática social, coletiva, a partir do contato e da junção de todos esses elementos que já foram trabalhados. E também de uma forma um pouco mais aberta, não focando necessariamente a produção de uma canção, mas a experimentação mesmo do processo criativo. Na expressão vão entrar as subjetividades, aí esse lugar de cada um mesmo, os sentimentos, as expressões mesmo pessoais, esses contornos que vão dar esse molho, né, esse tempero para aquilo que vai ser criado. E o arranjo e composição, dentro desse lugar também de uma realização no coletivo, mas já trazendo a ideia de estruturação mesmo, tanto da música pensada como canção ou pensada como arte sonora, nesse lugar esses elementos estruturais junto com a interação entre eles para produzir aquilo que vai ser o resultado final do processo todo da oficina. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Xavier, eu sou educador de música aqui no Instituto Olga Cos. Para falar sobre essa música, né, que a gente costuma trabalhar com os participantes dos projetos, uma das primeiras coisas que eu costumo falar assim é que a gente tem que se desconstruir bastante, né? Eu acho que essa desconstrução ela vai além dos conceitos teóricos, né, exatamente da música, mas eu acho que uma desconstrução mesmo
de vida, né? Por mais que a gente tenha um processo criativo, né? Porque todo final de projeto a gente tem a produção de um espetáculo, né? Uma apresentação que seja. Então eu acho que seguir essas etapas até o processo criativo é muito interessante, né? O primeiro dessa consciência corporal, e daí a gente tem um campo muito grande aí para explorar muita coisa, né? Principalmente o nosso primeiro instrumento, que é o corpo, né? Com o nosso corpo a gente pode produzir muitos sons, além da voz, obviamente. Então acho que é um ponto legal de começar explorando esse corpo, né? Esse corpo sonoro mesmo. Depois a gente começa a se apropriar de algumas coisas, de utilizar, de experimentar objetos. Uma coisa muito interessante que a gente vem trabalhando é essa coisa do som, que a gente costuma chamar de som ao redor, né? Dessa percepção da sonoridade que a gente tem, seja no espaço onde a oficina acontece, seja na casa do participante, seja no caminho, no trajeto que ele está indo até esse lugar. De fato faz com que os participantes entendam um pouco mais essa coisa da sonorização mesmo, né? E eu acho que se apropriando primeiro do som do corpo, a gente consegue experimentar objetos sonoros, instrumentos, né? Bom, passando essa fase de apropriação, né, da sonoridade do próprio corpo, por exemplo, a gente começa a explorar alguns instrumentos, alguns objetos sonoros. É muito interessante também a gente desconstruir essa coisa só do instrumento, né, esse instrumento que já vende na loja, que geralmente é caro, não é tão acessível. Então, o quanto mais a gente puder explorar objetos, sejam eles objetos que estejam em casa, que estejam ali no espaço onde a oficina está acontecendo, eu acho que é interessante. E também transformar esses objetos, né? Eu acho que quando o participante começa a entender essa junção de elementos, né? de materiais, e o que pode tirar um som, o que dentro de alguma coisa pode produzir um som, o que é produzido quando se toca, o que é produzido quando se mexe, né? Então acho que depois que passa essa fase, é entender também como tocar isso de forma coletiva, né? Eu acho que é muito mais democrático, você está em roda, e o exemplo que eu sempre dou e que eu costumo utilizar é a mixagem dos sons, né? Porque é interessante isso, assim, por mais que a gente esteja desconstruindo alguma coisa na música, alguns elementos básicos da música eles permanecem. Então a gente consegue trabalhar a altura, a gente consegue trabalhar a intensidade, né? A gente consegue trabalhar pausas, a gente consegue trabalhar ritmo, tudo isso de uma forma um pouco mais desconstruída, usando recursos mais lúdicos. Então a gente tem jogos que podem auxiliar nisso, a própria construção dos instrumentos, assim como na vida a gente precisa respeitar também esse limite sonoro. O meu instrumento não pode estar mais alto do que o outro, a não ser que em algum momento ele precise estar mais alto. Então acho que é legal isso, né? Passando esse primeiro momento de experimentar no próprio corpo, né? Produzir sons com a voz, depois perceber o som ao redor. Essa percepção é muito importante, né? O ruído. Eu acho que o mais legal também é a gente entender que cada participante ali, ele tem a sua maneira de ouvir. É muito interessante a gente ter essa percepção também com os participantes, para entender até onde vai o limite de cada um. E por fim a gente chega nesse momento criativo, onde eles já foram estimulados de diversas formas aí. E aí eu acho que é mais fácil a gente chegar numa produção, né, de um espetáculo, uma produção de uma música, enfim, de uma apresentação ali com eles.